Uma onda de assaltos cometidos por falsos entregadores de aplicativos. A resposta do poder público com uma série de operações e blitz nas ruas. O temor de criminalização de toda uma categoria de trabalhadores. Os discursos políticos linha dura que podem incentivar a letalidade policial. Tudo isso num estado que vem avançando na redução de mortes cometidas por PMs. Um quadro de violência complexo num ano de eleições. Eu sou o Conrado Corsaletti e este aqui é o Durma com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou a Aline Pellegrini e estou aqui com o Conrado para apresentar esse programa que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde, início da noite, sempre com notícias instigantes que podem continuar a ecoar por aí. Quinta-feira, 5 de maio de 2022. Dia em que o presidente do Sindicato dos Mensageiros Motociclistas, Ciclistas e Mototaxistas, o Gilberto Almeida, deu uma entrevista para a Rádio CBN sobre as recorrentes operações que têm sido realizadas em São Paulo na busca por falsos entregadores de aplicativos, pessoas que saem de moto com as mochilas térmicas nas costas para cometer assaltos nas ruas. O Gilberto falou como essas operações policiais estão impactando a rotina dos trabalhadores de aplicativos. Os trabalhadores estão reclamando é só em alguns excessos de abordagem que está tendo. Então a gente há relatos aí de uma quantidade excessiva de abordagem à mesma pessoa no mesmo dia, né? Então isso tem gerado uma reclamação por parte, né, desses trabalhadores que estão sendo abordados, né, numa determinada quantidade, né? Até porque acaba atrapalhando um pouco o serviço, o deslocamento e as entregas, né? O governador Rodrigo Garcia, o vice que assumiu o comando do estado de São Paulo depois que o João Dória deixou o cargo para tentar disputar a presidência, anunciou uma ampliação da ação policial para combater a onda de assaltos, em que os criminosos estão na maioria das vezes atrás do celular da vítima. Trata-se da Operação Sufoco. Nós acabamos de realizar uma reunião que constituiu da operação contra a criminalidade denominada Operação Sufoco. Essa operação vai dobrar o número de policiais nas ruas, na cidade de São Paulo, já a partir de hoje, e ela vai ser levada para a região metropolitana e também para as grandes cidades do interior. Na cidade de São Paulo, a operação une a Polícia Militar, a Polícia Civil e a Guarda Civil Metropolitana. O número de agentes nas ruas foi de 5 mil para quase 10 mil. Ainda na quarta-feira, a Polícia e a Guarda Municipal cumpriram 24 mandados judiciais de busca e apreensão contra suspeitos de participação na onda de assaltos cometidos por falsos entregadores. Os agentes revistaram prédios no centro da cidade, onde aparelhos roubados eram guardados. 20 celulares e uma arma falsa foram apreendidos. As operações contra os falsos entregadores, porém, já estavam acontecendo antes. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra uma ação da PM em 29 de abril, semana passada, na sede de uma empresa de entregas na região da Vila Olímpia, zona sul paulistana. Os policiais colocaram os entregadores numa imensa fila para revistá-los um a um. O governo diz que está se reunindo com empresas de aplicativos de entrega, como o iFood e o Rappi, para discutir maneiras de evitar que os criminosos se passem por entregadores. Uma das ideias é criar uma identificação nas mochilas térmicas, também conhecidas como bags. Mas essa alternativa é considerada limitada pela categoria, porque nem todo entregador está ligado necessariamente a um aplicativo. Há entregadores autônomos e tem o pessoal que trabalha direto para uma pizzaria, uma lanchonete, por exemplo. O fato é que existe uma mobilização no estado mais populoso do Brasil em torno desses falsos entregadores. Os criminosos conseguem as mochilas, as bags, na internet e em grupos de redes sociais. Eles usam o acessório como disfarce para se aproximar das vítimas, que normalmente são pedestres. As mochilas de entrega também ajudam na fuga, já que os falsos entregadores podem se misturar no trânsito aos entregadores verdadeiros, que estão ali no trabalho do dia a dia. O sindicato da categoria estima que existam cerca de 280 mil entregadores na região metropolitana de São Paulo. São pessoas que agora estão sendo abordadas a todo momento pela polícia com a Operação Sufoco, devido à ação dos falsos entregadores. A onda de assaltos cometidos por falsos entregadores começou no início deste ano em São Paulo. O mês de março de 2022, por exemplo, registrou um aumento de 22% dos casos de roubo no geral, isso em relação ao mesmo mês de 2021. Os furtos também cresceram. O aumento foi de 52% na comparação do mesmo período.
Outros crimes também registraram alta, segundo a Secretaria de Segurança Pública. Um crime em especial chamou a atenção para a onda de assaltos dos falsos entregadores. Na noite do dia 25 de abril, o estudante Renan Silva Loureiro, de 20 anos, caminhava com a namorada numa rua do bairro Jabaquara, na zona sul paulistana. Um falso entregador passa por eles, percebe que eles são potenciais vítimas e volta. Na abordagem, o casal tenta correr, mas é cercado pelo assaltante, que atira para cima. É possível fazer essa descrição porque o crime foi gravado por câmeras de segurança. Aí vem um momento mais impactante. O Renan chega a se ajoelhar no chão e é possível ouvir ele dizer: "Eu não tenho nada". O assaltante, então, vai em direção à namorada do estudante. O Renan tenta reagir e leva 4 tiros, um deles na cabeça. Ele morreu no local. Outros vídeos de falsos entregadores vieram a público depois do caso Renan. Imagens de câmeras de segurança captadas no bairro de Pinheiros, na zona oeste de São Paulo, no dia 22 de abril, mostram um falso entregador abordando um jovem que passeava com um cachorro. O assaltante aponta a arma para o rapaz e dá chutes nele. A vítima tenta se desvencilhar do falso entregador e sai correndo com o cachorro. O falso entregador então volta para a moto e dá início a uma perseguição. O jovem com o cachorro corre para trás de um caminhão. O assaltante vai de moto atrás. Corre para o lado para tentar fugir e é perseguido, muda de direção na rua e consegue escapar. Há vários de outros casos assim, especialmente em bairros de classe média alta. Ainda em 14 de fevereiro, câmeras de segurança do bairro Nobre dos Jardins mostram 2 falsos entregadores abordando vítimas na rua. Para uma delas, uma mulher, os assaltantes pedem para que ela desbloqueie o celular, para que possam fazer uma transferência via Pix. A polícia já prendeu o suspeito de ter matado o Renan. Segundo as autoridades, Axel Gabriel de Holanda confessou o crime depois de se entregar. O falso entregador tem 23 anos e um longo histórico criminal. Ao falar com os policiais, ele disse que saiu para assaltar porque estava devendo para um agiota e precisava arrumar algum dinheiro. No mesmo dia em que anunciou a Operação Sufoco, na quarta, o governador paulista Rodrigo Garcia deu uma declaração a respeito de como a polícia do estado vai lidar com criminosos na sua gestão. Aqui em São Paulo, o bandido que levantar arma para a polícia vai levar bala da polícia, porque é isso que a sociedade está esperando. Uma polícia ativa que, dentro dos limites da lei, vai agir com muito rigor em relação à criminalidade. Tá aí um discurso que a gente tem ouvido muito dos políticos nos últimos anos. O discurso do levar bala, do atirar para matar, do atirar na cabecinha e outras variações da máxima segundo a qual bandido bom é bandido morto. É um discurso que aparece principalmente na boca de quem está disputando a eleição. E Rodrigo Garcia é pré-candidato do PSDB ao governo paulista nas eleições de outubro. O discurso do Rodrigo Garcia de assaltante que levanta a arma vai levar bala foi criticado pelo Sindicato dos Entregadores. O temor é de que esse tipo de orientação possa criminalizar pessoas que usam moto para trabalhar. Segundo o site G1, a especialista em segurança pública Carolina Ricardo, diretora executiva do Instituto Sou da Paz, disse que, apesar de a PM ter a prerrogativa de atirar em legítima defesa, a declaração do governador e pré-candidato à reeleição foi ruim, populista, desnecessária e infeliz. A Carolina chama a atenção para o seguinte: esse é o tipo de fala que pode aumentar a letalidade policial. Isso pode acontecer no momento em que a letalidade policial está em queda em São Paulo. Segundo um estudo do Instituto, 2021 registrou o menor número de casos de mortes cometidas por policiais em 8 anos. E isso aconteceu a partir do momento em que a PM paulista passou a usar câmeras nos uniformes que gravam tudo o que o policial faz. O uso de câmeras nos uniformes é considerado uma ótima política pública adotada pelo governo paulista ainda na gestão do João Dória. O Dória, que aliás fez uma campanha lá em 2018 com um discurso linha dura. O tucano dizia que, a partir do seu governo, a polícia iria atirar para matar quem partisse para o enfrentamento. Mas na prática, a polícia paulista passou a matar menos, justamente por causa das câmeras nos uniformes. Rodrigo Garcia diz que vai manter a política de uso de câmeras nos policiais, mas outros pré-candidatos ao governo paulista já dizem que, se eleitos, pretendem mudar isso. O Tarcísio de Freitas, por exemplo, diz que vai acabar com as câmeras por considerar que, abre aspas, a forma mais efetiva de combate ao crime é garantir treinamento contínuo e capacitação de qualidade para a tropa, fecha aspas. O Tarcísio é pré-candidato pelo Partido Republicanos. Ele é o nome do presidente Jair Bolsonaro, do PL, no maior colégio eleitoral brasileiro. O Tarcísio
Usam o argumento segundo o qual a câmera pode fazer o policial titubear no momento de perigo e acaba morrendo. O Márcio França, pré-candidato ao governo paulista pelo PSB, partido que vai apoiar Luiz Inácio Lula da Silva na eleição presidencial, também diz que quer restringir o uso da câmera. Ele defende que o equipamento só seja ligado em caso de ação que possa gerar violência. Atualmente são 5.600 câmeras de uniformes em funcionamento no estado de São Paulo. O plano é chegar a 10 mil até o fim de 2022. A onda de violência nas ruas, com os crimes dos falsos entregadores de aplicativos, traz para o debate várias questões relacionadas à segurança pública. Como proteger as vítimas, como não criminalizar uma categoria que já trabalha em condições muito ruins, como evitar excessos da polícia e como não regredir em políticas públicas que estão dando certo. Ficam aí os desafios para quem quer comandar o Estado a partir de 2023. A Justiça Eleitoral divulgou nesta quarta um balanço com dados sobre procura por título de eleitor ou regularização do documento. O redator Marcelo Rubissec escreveu sobre o tema. O que dizem esses números, Marcelo? Bom, os dados basicamente mostram que o número de jovens que tirou título de eleitor agora nos primeiros 4 meses de 2022 foi recorde. São números parciais, mas eles mostram que mais de 2 milhões de pessoas entre 16 e 18 anos de idade se inscreveram para votar em outubro. Na comparação com o mesmo período de 2018, é um crescimento de 47%. E em relação ao mesmo período de 2014, é uma alta de mais de 57%. Então, de fato, é um número bem expressivo. E, Marcelo, no começo do ano, o Tribunal Superior Eleitoral chamou a atenção para a baixa procura pelo título de eleitor por parte dos jovens naquela época. Aí o tribunal fez campanha e houve uma grande mobilização. Como foi essa mobilização e quem participou dela? Pois é, o Tribunal Superior Eleitoral fez essa campanha nas redes sociais que acabou ganhando bastante força. Então teve um vídeo, por exemplo, do Zeca Pagodinho convocando os jovens de 16 e 17 anos para tirar o título de eleitor. Teve a Larissa Manoela, a Juliette, o Lázaro Ramos, mesmo o perfil de times de futebol. E teve bastante mobilização de famosos que são abertamente críticos ao Jair Bolsonaro, como a Anitta, por exemplo. E teve até gente de fora incentivando os jovens a tirarem o título. Então o Mark Ruffalo e o Leonardo DiCaprio, por exemplo, 2 atores bem famosos de Hollywood e críticos do Bolsonaro, também fizeram postagens nas redes para que os jovens brasileiros votem em outubro. E no fim, os números divulgados hoje pelo TSE mostram que a campanha foi bem sucedida. Numa entrevista para o Nexo, agora na virada de abril para maio, a Helena Branco, cofundadora da campanha #SeuVotoImporta e primeira embaixadora brasileira do Girl Up, um movimento global da ONU que incentiva meninas a serem líderes pela igualdade de gênero, ela disse que campanhas como essa funcionam quando elas são mais convidativas e menos num tom de bronca. E é claro que as redes sociais também ajudam nisso, como a gente viu nessa campanha de agora. Esse texto do Marcelo você lê em nexojornal.com.br. O Paquistão vem registrando vários atentados terroristas contra chineses que estão no país. Quem conta essa história é o repórter especial João Paulo Charlot. Olá, ouvinte. Olá, amigos do Durma com Essa. A maior participação da China em obras de infraestrutura e na exploração de recursos naturais de outros países vem encontrando em alguns lugares uma resistência inesperada. No dia 26 de abril, por exemplo, um grupo separatista do Paquistão cometeu um ataque suicida contra 4 pessoas que viajavam numa van pela cidade de Karachi, que é o centro econômico e a cidade mais populosa do Paquistão. Esse atentado foi cometido por uma mulher de aproximadamente 30 anos, mãe de 2 crianças e professora na localidade. Ela pertencia ao Exército de Libertação do Baluquistão, que é a maior província do Paquistão, um lugar montanhoso e árido na fronteira com o Afeganistão, rico em recursos naturais, como gás natural, e com saída para o Mar Arábico. A China vem expandindo os projetos de infraestrutura e a exploração desses recursos na região do Baluquistão. Os acordos são feitos com o governo paquistanês, mas esbarram nas reivindicações de independência desse grupo local. O atentado de 26 de abril matou 3 chineses. Eles eram professores do Instituto Confúcio, uma iniciativa do governo da China para espalhar o estudo do idioma e da cultura chinesa pelo mundo. O grupo terrorista publicou um manifesto dizendo que o ataque foi dirigido justamente contra essa exportação de valores chineses num país estrangeiro
e também foi um ato contra a expansão econômica de Pequim na região disputada. A China tem um ambicioso projeto de obras semelhantes a essas em 140 países que estão no que o governo chinês rebatizou de Nova Rota da Seda, ou One Road, One Belt, uma rota, um cinturão. No papel, essa expansão funciona bem. Ela leva a obras pretensiosas e perspectivas de lucro para os envolvidos. Mas como o episódio em Karachi demonstra, é um projeto que vai se topar também com as idiosincrasias desses países, onde movimentos locais podem se opor de maneira violenta a essa expansão. O fim de semana tá no horizonte, então é dia de Gama Revista no Durma Com Essa. A seção traz dicas culturais que vem da newsletter Achamos Que Vale. Não assina ainda? A gente vai deixar um link para você na descrição do episódio. Alô, aqui é Isabelle Moreira Lima, editora executiva da Gama Revista. Para começar a nossa sessão de dicas culturais, a gente recomenda para ler um depoimento super emocionante do roteirista Phil Brass. Ele escreve sobre o ator Paulo Gustavo, de quem ele era super amigo e que morreu há exato 1 ano vítima de Covid. No texto, o Phil escreve um pouco sobre a cena da noite de Niterói nos anos 90, sobre sexualidade e sobre a parceria dos dois, que gerou frutos riquíssimos, como o icônico Minha Mãe é uma Peça. Para ouvir, tem o novo álbum do Arcade Fire, que sai nessa sexta-feira, dia 6, e é o primeiro trabalho que eles lançam em 5 anos. Já dá para ouvir 3 das 7 músicas, que já estão nas plataformas de streaming. O álbum vai se chamar We, e o nome é inspirado numa ficção científica clássica, e fala sobre temas como isolamento e reconexão. Você consegue ouvir a partir de sexta-feira nas principais plataformas. Para quem está em São Paulo, tem 2 dicas boas de ir. A primeira delas é a exposição do artista polonês Franz Krajberg, que reúne 160 pinturas, esculturas, desenhos e gravuras no MUB, o Museu Brasileiro de Escultura e Ecologia. Para quem não conhece o Krajberg, vale dizer que a obra dele usa bastante os elementos da natureza e une arte a ativismo ambiental. Mais atual, impossível. Começa no dia 7 de maio e vai até 31 de julho. Em São Paulo também tem uma outra mostra que vale a pena a visitação, a exposição interativa que explora o universo de Tim Burton na Oca. A mostra foi batizada de A Beleza Sombria dos Monstros e usa de projeções em tecidos, teatro de sombras, espelhos mágicos e realidade virtual. Vai de 8 de maio a 14 de agosto na Oca, no Parque Ibirapuera, e os ingressos são vendidos online. Para terminar, para quem está em Brasília, temos aí o último fim de semana da Mostra de Cinema Modernista Brasileiro no CCBB, chamada de Ecos de 1922, Modernismo no Cinema Brasileiro. Na programação estão filmes raros em 16 e 35mm que falam tanto do legado da Semana de 22, mas de forma crítica, quanto do trabalho de artistas indígenas contemporâneos, como Jaider Esbel e Denilson Baniwa. Vai no site para ver a programação, tem um monte de coisa interessante. Nessa semana é isso, pessoal, mas semana que vem eu volto com mais dicas da Gama. Até lá! Da onda de assaltos cometidos por falsos entregadores de aplicativos, passando pela alta procura de jovens pelo título de eleitor e pelos atentados contra chineses no Paquistão, e fechando com as dicas da semana da Gama Revista, Durma Com Essa. Roteiro de Conrado Corsaletti, produção de Aline Pellegrini, participações de Marcelo Rubissec, João Paulo Charlot e Isabelle Moreira Lima, e edição de áudio de Roberto Soares. Termina aqui mais um Durma Com Essa. Amanhã é sexta-feira, dia de extratos da semana. A Letícia Arcoverde traz para você um resumo das principais notícias dos últimos dias. Tchau!